Então, vamos lá. Nós estamos acompanhando aqui o livro dos Espíritos e já falamos aí de diversas questões. E hoje nós vamos entrar no capítulo 3, que é da criação, tá? Não é um capítulo tão fácil, porque a gente vai se restringir mais aqui ao texto, né? Mas tem muito mais informação do que está aqui no livro, né? Então, tem assim a formação dos mundos. Então, a 39, a pergunta é a seguinte: poderemos conhecer o modo da formação dos mundos? Tá? Então, lembrando que é Allan Kardec perguntando para diversos espíritos. Assim, algumas informações dizem que o espírito mais elevado que estava nesse trabalho era o próprio Jesus, como um espírito verdade, e médiuns, em diferentes reuniões, davam a resposta. Kardec anotava as respostas, depois ele ia para a casa dele e ele consolidava as respostas, tá? Então, era um trabalho. Por que ele fazia isso? Porque o Kardec ele tinha os pés no chão, porque ele queria ter certeza que as médiuns ou os médiuns estavam passando a informação precisa, e nem todos os médiuns conseguem fazer isso, saibam disso, né? Então, quando a gente ouvir alguma mensagem mediúnica, também tem os pés no chão. Pode ser, pode não ser, tá? Não quero formar nenhum cético aqui, usem o bom senso, né? Mas já comentei com vocês, existem, hoje a internet é livre, sabe? Qualquer um pode ir lá escrever que ele recebeu uma mensagem, ou dizer que foi do santo tal, ou de fulano de tal. Então, a gente tem que ter muito pé no chão, tá bom? E dar importância para aquilo que realmente é importante. Poderemos, então, conhecer o modo da formação dos mundos? A resposta é: tudo o que se pode dizer e podeis compreender. Então, olha a resposta. O que se pode dizer. Ele está falando isso em 1850 e um pouquinho, porque esse livro foi publicado em 1857. E naquela época, tinha muito pouca informação sobre o passado da Terra. Até hoje tem gente que acha que ela é plana, não é? Então, não sei como pode achar uma coisa dessa, mas tem. Então, ele fala assim: tudo que se pode dizer e poderes compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada pelo espaço. Olha que resposta super legal. E hoje em dia nós poderíamos compreender mais. Tá? Eu acho que nós falamos na semana passada sobre essa matéria, né, universal, e a gente vai falar um pouquinho mais. Então, ele pode dizer assim: se formam tudo pela condensação da matéria disseminada pelo espaço. Até falamos que esse espaço entre as estrelas não é vazio. Até foi falado, o Caio falou se é o éter, né? Naquela concepção de Einstein, o Einstein acho que já imaginava o éter como uma matéria muito, assim, muito sutil, né? Mas as pessoas imaginavam que fosse o vácuo, que não havia nada ali. A ciência ainda não bateu o martelo nisso, mas os espíritos estão dizendo que é formado pela condensação da matéria disseminada pelo espaço. Em aulas de outro curso, que a gente fala da criação, nós falamos que é o desejo de Deus de criar. Então, com o desejo de Deus, ele movimenta essa matéria que está no espaço, forma, ela se condensa de tal forma que aparece aquele tal
do buraco negro, vinha a palavra buraco, o buraco negro, né? E ele se concentrava tanto até chegar num ponto de compressão total, e aí eles faziam o Big Bang, o grande bang, boom, sei lá. E dessa energia toda iriam aparecer as estrelas, isso levando bilhões de anos. Tá? Então, vamos lá, 39 é essa daí. Pergunta 42. No meu livro diz assim, o livro de vocês pode ter uma grafia, pode ter umas frases um pouquinho diferentes, mas o sentido é o mesmo, tá? Poderemos conhecer a duração da formação dos mundos da Terra, por exemplo? Ele está fazendo uma pergunta naquela época, eles não tinham ideia. E hoje a ciência já tem uma boa ideia. Alguém sabe quantos anos tem a Terra, mais ou menos? 4 bilhões e meio de anos. E quantos anos tem o universo? 13 a 14 bilhões de anos. Então, o universo, segundo os cálculos terrestres, né, científicos, o grande, o Big Bang, aí, que formou todo o universo que é conhecido e desconhecido, ele formou há 13,4, por aí, 13 bilhões de anos atrás. E a Terra apareceu, eu não lembro se é 4 bilhões, tem certeza? Para mim era 6 ou 7 bilhões, né? Mas é mais ou menos isso, não vai fazer diferença, né? 4 bilhões e meio. 4 bilhões e meio de anos, a Terra foi formada. Tá? Mas a resposta é a seguinte: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse saber ou conhecer o número de séculos dessa formação. Então, pelo jeito, eu sou um dos loucos e o Alessandro é outro louco, tá? Que a gente está dizendo, eu tenho certeza aqui também, que outros de vocês devem ser loucos porque estudaram isso, né? Mas pode ser que no futuro a ciência ainda tenha algumas surpresas, tá? Então não dá nem para dizer quem está certo ou quem não está. Depois a pergunta seguinte, que já está no capítulo, assim, capítulo não, no item, a formação dos seres vivos. Formação dos... Tá, é claro, né? Como é que... Vamos lá, não me levem sempre a sério, mas como é que se formaram os seres vivos? Pela Bíblia. Pela Bíblia, pela vontade divina. Quem falou? Eu, Marcelo. Oi. Fala, Marcelo, pela Bíblia. Pela Bíblia, pela vontade divina, né? Aí um bife cada um e tal, mas isso também não cabe na evolução das espécies que a gente já sabe, né? Uhum. Então, quando a Terra começou a ser povoada pela Escritura, pela Bíblia, na Gênese, é dito que a criação levou 7 dias, né? 6 dias mais um de descanso, não foi isso? Está certo? Tá? Então, hoje nós sabemos que é uma forma, assim, de contar a história da criação. E bate bem com isso daí. Eu não vou entrar em detalhes, mas tem uma aula sobre a criação que mostra toda a formação do planeta, que antes era fogo, era fumaça, era aquele magma, né? Depois aquilo foi se acalmando, a química da atmosfera foi melhorando, os raios, trovões, aí começou, através dessa eletricidade toda, começou a formar a água, e a água subia e descia, né, normal, fazendo a limpeza dessa atmosfera. Isso levou bilhões de anos, até a Terra ficar em condições de ser usada como um planeta
onde houvesse vida. Tá? Então, levou muito tempo até a crosta da Terra esfriar. Vocês sabem, né, que na crosta da Terra, se a gente perfurar uns quilômetros lá para baixo, nós vamos encontrar aquele magma que sai do vulcão, tá? Ele está no centro da Terra. Mas há bilhões de anos, a Terra era dessa forma toda. Então, possibilitou-se a solidificação, tá? E aos poucos, com o auxílio dos espíritos muito superiores, começou a aparecer a vida. Nós vamos falar um pouquinho disso daí numa aula mais para frente, em que a gente vai falar da evolução da alma, evolução anímica. Tá? O Marcelo comentou sobre o processo de evolução, da evolução da espécie. Então, o homem não apareceu prontinho. Tá? Então, eu estou saindo da pergunta um pouco e estou passando alguma informação. Vou falar que ela seja muito avançada, mas para vocês terem uma ideia do que pode ter além disso do que nós estamos falando. Tá? Antes do homem habitar aqui na Terra, vieram os animais. Antes dos animais, vieram os vegetais. Antes dos vegetais, era o mundo mineral. Tá? E de lá para cá, até aparecer o reino vegetal, depois o reino animal, depois começaram a aparecer um projeto de homens. Ok? Dizem que, pelos cálculos bíblicos, que Adão teria nascido 4.000 anos antes de Cristo. Ora, muito tempo antes, já a arqueologia já descobriu que o homem já habitava a Terra em diversos locais. Tá? Mas muito tempo antes. Tá? Então, nós estamos aqui na formação dos seres vivos. A resposta, então, no começo tudo era caos, que eu comentei. Os elementos estavam em confusão. Tá? Imagina a Terra pegando fogo, os elementos estavam, assim, numa agitação total. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Mas não foi tão rápido. Milhões, milhões, milhões de anos se passaram lentamente modificando. Comentários? Pimenta, Vanderlei, algum comentário, Eunice? Pergunta. Se fala no livro, não no livro dos espíritos, mas do conhecimento espírita, se fala da mônada. Tá? O que se conhece na ciência, na biologia, na formação dos corpos, é que tudo isso que você falou, quer dizer, a Terra era muito quente, expelia gases, esses gases iam para a atmosfera, lá havia um resfriamento, formava-se a chuva, e essa chuva trazia moléculas, né, de minerais, moléculas não tinha nem oxigênio na época, mas principalmente nitrogênio, hidrogênio, em grande quantidade, e quimicamente falando, formou-se uma molécula que foi arrastada pelo dilúvio, quer dizer, pelas águas que aconteciam na época. Essa molécula, ela tinha uma grande quantidade de carbono. Então, eu gostaria de saber se essa molécula, que foi o primeiro, biologicamente, foi o primeiro, vamos dizer assim, a primeira célula, não era ainda uma célula, mas foi o primeiro elemento vivo que começou a dar formação para como você falou, primeiro, aqueles animais bem rudimentares, né? Como ainda nós temos alguns protozoários, a ameba e assim por diante, não que seja exatamente isso, mas
com esse princípio. Essa primeira célula seria a mônada? Não, então, eu não vou me aprofundar nisso agora, Eunice, porque eu entraria aí num assunto bem mais... Não quero que me Não, aprofunde. mas a Sim ou não? mônada, só para o pessoal saber, é um termo criado, se não me engano, pelo Pietro Baldi, se não me engano, ela seria a molécula inicial do espírito, tá? Então, nós falamos que nós somos uma célula divina, tá? Então, A mônada... uma célula divina que foi lançada na superfície do planeta, e essa célula que tem o potencial divino dentro de si, ela, em contato com a matéria desse mundo, ela iria aprendendo. Então, tem uma aula no qual que é a evolução anímica, que a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes, tá? Então, lógico que tem assuntos bem mais profundos que não caberia muito para nós colocarmos. Fala, Alexandre. Esse assunto que o Edson está falando, quem tiver interesse, tem um livro ditado pelo André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, que chama-se Evolução em Dois Mundos. O que significa evolução em dois mundos? É justamente a evolução espiritual concomitante com a evolução no planeta. Da ciência. Você está dizendo, a mônada da realidade é a célula espiritual. E ela imprimiu, digamos assim, no planeta, na parte material, a sua formação da vida, digamos assim. Então, conjuntamente, tanto espiritual como material, evoluíram concomitantemente até o que a gente conhece hoje. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Não é que eu não recomendo. Esse livro, Evolução em Dois Mundos, é um livro difícil de ser lido. Não é um livro para vocês, neste momento. Tem um tom aberto aí, acho que é da Seu Vanderlei. Deixa eu ver. Então, ok. Então, é um livro bem complexo, adorável, né, para quem gosta de entender, para quem conhece um pouquinho a parte de biologia, de ciência. Esse é um livro interessante, que ele foi escrito por 2 médiuns. Um capítulo pelo Chico Xavier e outro capítulo pelo médium que agora me foge o nome. Valdo Vieira. Valdo Vieira, obrigado, isso mesmo. Tá? Mas é um livro para vocês lerem daqui a um ano. Quando vocês forem ler a série André Luiz, eu não tenho pressa e ninguém daqui deve ter pressa. Tá? Sim, vamos bem tranquilos. Pergunta 44. De onde vieram os seres que vivem sobre a Terra? Essa questão, eu só vou ler com pouquíssimos comentários, tá? Por quê? Porque ela conflita um pouquinho com o que nós acabamos de falar, imagino eu. A Terra continha os germes que aguardavam um momento favorável. Esses germes, na minha visão, é isso que a Eunice falou, né? Que o Alessandro falou, que são as mônadas, esses germes, né, espirituais, momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a força que os mantinha afastados. E eles formaram germes de todos os seres vivos. Então, ele tá misturando já uma coisinha entre princípios orgânicos e seres vivos que já têm um princípio espiritual. Esses são os 2 mundos que o Alessandro falou, tá? Então, quando a gente pensar, nós temos, assim, o plano espiritual e o plano material. Então, naquela época, eles se juntaram. É como se fosse reencarnações sucessivas que essa mônada recebeu. Eu falei que eu não ia comentar, já estou comentando. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a força que os mantinha afastados. E eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes estiveram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas,
até o momento propício para a eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Ele está colocando aqui em umas 8 linhas, por aí, um complexo de informações enorme, tá? Mas imagino que seja mais ou menos isso, mas ao longo de bilhões de anos. Mas eu aproveito para falar para vocês de um conceito. Ele falou em crisálida e fala que os germes estiveram em estado latente. E vocês já ouviram falar da expressão vós sois deuses? Então, Jesus falou para nós que nós podemos muito mais, porque nós temos em potencial, entendo as palavras, nós temos em potencial um Deus dentro de nós. Esse Deus que, à medida que a gente evolui, ele vai aparecendo cada vez mais, tá? Então, nós, espíritos, somos filhos de Deus, tá? Porque nascemos da sua célula. Então, nós temos, assim, entendo entre aspas, né? Nós temos o DNA divino em nós. Com a nossa evolução, nós vamos crescendo, vamos nos aprimorando, vamos nos iluminando, e o nosso Deus vai surgindo. Talvez do jeito que nós estejamos agora, esse Deus não tenha a oportunidade de amar como ele nos ama hoje. O nosso Deus. Nós estamos ainda com ele meio encoberto. Eu estou meio metafórico hoje, entendam? Então, ele está meio encoberto. E nós precisamos tirar essas cascas, essas coberturas que nós temos, para que a nossa luz se expanda. E é por isso que vivemos na Terra, para a gente descobrir esse Deus dentro de nós. A transformação, por exemplo, do apego, das paixões, para o amor, o verdadeiro amor, o desapego. Tá? Pergunta 46. Vamos cantar? Então, vamos lá. 46. Existem ainda seres que nasçam espontaneamente? Opa! Muita gente pergunta isso. Escuta, fala, muitas pessoas... Edson, mas Deus está criando espíritos continuamente? Eu não vou ler ainda aqui. Vamos ver se eu vou dar alguma trombada com o tema. Quando você olha a natureza, quando você olha o rio, quando você olha as flores, você pode não acreditar em Deus, mas você está vendo uma maravilha que essa natureza criou. Ali tem vida. Ali, em cada planta, existe um princípio espiritual. Um princípio espiritual. Vocês já devem ter estudado que a planta respira. Que a planta ela precisa do gás carbônico e que ela transforma pela fotossíntese, depois ela manda de volta o oxigênio. Que ela pega das raízes, ela se alimenta dos minerais que estão no chão, e aquela seiva que sobe, né? Sobe pela planta, assim, e vai em cada botão, em cada fruto, sabe? É bem parecido o que acontece conosco. É bem parecido. Tá? Então, ali existe
a vida. Então, essa é uma criação divina automática. Tá? Só que o homem das cavernas não vai aparecer novamente na Terra, tá? Existem outros planetas. Vamos ver a resposta. Meus amigos, vocês estão livres para comentar, para perguntar, para explicar. E o Pimenta, que conhece muito também, e a Eunice, também fiquem à vontade, tá? Então, a resposta é sim, mas o germe primitivo existia já em estado latente. Sois testemunhas todos os dias desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não encerram germes de uma multidão de vermes que aguardam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormita e que se cria. Então, ele está colocando aqui em seres que ele, pelo meu entendimento, né, seres bem primitivos. Vocês entenderam essa resposta? Alguém quer explicar? Edson, eu não vou explicar, mas é interessante porque nessa questão, Kardec fala seres que nasçam espontaneamente. Por que que ele fez essa pergunta aos espíritos? Porque na época dele, realmente, alguns cientistas acreditavam que, por exemplo, de trapos sujos, né, surgiam ratos. Mas surgiam porque eles acreditavam, a ciência acreditava, que a roupa suja produzia o rato. Quer dizer, e isso foi chamado, na época, de geração espontânea. Né? Veja que ele faz essa pergunta para o espírito, e, no entanto, o espírito responde ao entendimento já de uma ciência avançada. Porque mas dentro dessa ciência avançada, é preciso que se compreenda, por exemplo, quando você leu aí, a fermentação pútrida necessária à existência, a gente pensa, por exemplo, num cadáver. Né? O cadáver, ele apodrece, mas não quer dizer que o cadáver deu origem a seres vivos, mas sim que esses seres vivos já estavam adormecidos na própria terra e encontrando uma condição necessária, apareceram como vermes e para decompor aquela matéria orgânica, né? Isso acontece também com o André Luiz, ele mostra bem quando a pessoa está próxima do desencarne, tá? O fluxo dessas bactérias, desses vermes, tá? Ele fala que é enorme aquilo lá. A pessoa ainda não está totalmente assim separada, né? O espírito da carne. Vocês sabem, né? Que o espírito está ligado ao corpo físico, tá? Enquanto aquele cordão prateado não for cortado, ainda existe a vida. Mas mesmo nessa situação ainda, com doença muito avançada, já esses septicemia, né? tá atuando bastante. Podemos ir? Fala, Alessandro. Então, eu gostaria de complementar aí o seguinte. Na realidade, de todo sempre, Deus criou, tá certo? Como? Através dos seus emissários. Então, a intervenção do plano espiritual nessas fases, cada fase que ocorreu no planeta Terra para a criação de novos seres, sempre houve a intervenção dos espíritos mais elevados. Isso. Então, o acaso não existe, certo? Então, na realidade, é uma coisa engendrada, é uma coisa projetada para que tudo existisse aqui no planeta Terra. Uhum. Ok. Pergunta agora, pergunta 50. A espécie humana começou por um só homem? Então, a resposta é não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único que povoou a Terra.
E nós já falamos aqui mesmo, anteriormente, e a gente fala que Adão representou uma nova raça, sabe? Uma raça, se não me engano, a raça quaternária, que veio para povoar a Terra, mas não teve essa história de um primeiro homem. Vamos agora para a questão 52, que é a diversidade das raças humanas. Então, qual é a causa da diversidade das raças humanas? Tá? Pergunta é, de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? Tá? De onde vêm essas diferenças? Vem do clima, da vida e dos costumes. A ciência hoje sabe perfeitamente, né? As migrações, os problemas que a Terra já teve. O mesmo ocorre com dois filhos da mesma mãe que, educados um longe do outro, e diferentemente não se assemelham em nada quanto à parte moral. Tá? Eu vou só fazer um parênteses aqui. Na próxima aula, nós vamos ter mais algumas perguntinhas, que a gente sempre vai ler algumas perguntas, né, como a gente tem feito. Porque tem muito curso de espiritismo que pouco se fala no Livro dos Espíritos, por incrível que pareça. O Livro dos Espíritos, às vezes, é deixado para o fim, para um estudo muito rápido. É impossível isso daí. Então, nesse curso aqui, nesse programa que eu preparei, estou tentando suprir essa falha para que vocês tenham um conhecimento mais apurado, né, do que tem aí no Livro dos Espíritos. Na próxima aula, nós vamos falar das leis da reencarnação e lei de ação e reação, tá? E uma coisa que eu falo muito em palestra ou antes das palestras, e embora alguns livros de Kardec, mesmo o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda fala do karma, né? Fala como se nós fizemos uma coisa errada, então nós temos que pagar. Então nós temos uma dívida do passado que estamos pagando nessa encarnação. E o que eu estou tentando passar para vocês é um conceito de um pai amoroso. Sabe? Um pai amoroso não castiga o seu filho. Já falamos isso na semana passada. Tá? Educa. Um pai, uma mãe amorosa, educa os seus filhos. E jamais vai educar através da dor. Mas tem o tal do respeito, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Sabe? O ideal seria que cada mãe fizesse um curso de psicologia antes. Vocês não acham importante? Não, se é para ser mãe, tem que ser psicólogo, tá? Então, é a próxima aula. Eu acho que é um assunto, assim, interessante para a gente. Pergunta agora é a 52. De onde vêm as diferenças... Ah, já falei. Então, é 53. O homem nasceu sobre diversos pontos do globo. A ciência hoje afirma que ele, não sei se posso estar errado, que a origem foi africana, não foi? Eu tenho aqui anotado que o homem moderno surgiu há mais ou menos 40 mil anos e migrou para a Europa. Ele... Na África, exatamente. Da África migrou para a Europa. 40 mil anos. Isso, 40 mil anos. Mas o homem já suficientemente aperfeiçoado do ponto de vista fisiológico, tá? Mas antes disso teve toda aquela transição. Isso, esse é o homem sapiens sapiens. Tá. Então a pergunta é: o homem nasceu sobre diversos pontos do globo? A resposta é sim, em épocas diversas. Isso é uma das causas da diversidade de raças. Depois, os homens, em se dispersando sobre diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram os novos tipos. Tá?
Aí mais uma pergunta em cima da mesma pergunta. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Como espécie, né? Está falando? Todos são da mesma família. As diferentes variedades de um mesmo fruto impedem que pertençam à mesma espécie? É o tal da banana, né? A banana nanica, a banana da terra, banana maçã. São diferentes, mas são da mesma espécie. Olha, o meu guia espiritual que soprou a banana agora, tá? Para dar um exemplo para vocês. A próxima, gente, fala sobre... Eu estou pulando umas perguntas, agora a pergunta 55. A pluralidade dos mundos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Daí a importância da gente estudar em grupo, para a gente compreender bem o que é um globo habitado. A resposta é sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Tá? Tem uma explicaçãozinha aí, e eu vou deixar para que vocês leiam. Quando ele fala assim, mundos habitados... Agora eu vou falar. Mundo espiritual. Não sei aqui, ou mais para frente se comenta. Mundos habitados podem ser espíritos que habitam. Imagina, nós somos um dos planetas habitados nesse universo que nós não conhecemos, hein? O universo tem a nossa galáxia, que tem bilhões de estrelas, tem bilhões de galáxias. Gente, tem bilhões e bilhões de planetas, tá? Então, tem muitos planetas que devem estar, inclusive, mais ou menos no nosso mesmo padrão de evolução. E por que eles não vêm para cá? Muitos vêm, mas não esses planetas que têm a nossa constituição. Nós jamais vamos conseguir, com os nossos meios de locomoção, com os foguetes modernos, né? O Elon Musk, etc., a gente não vai passar de Marte. Muito difícil. Não é a tecnologia que nós temos. Tá? Mas, à medida que a gente for evoluindo, o nosso planeta vai evoluindo, e nós também podemos migrar para planetas mais evoluídos, onde a nossa constituição física da matéria é numa densidade bem menor. Então, a gente não sabe se quando nós recebemos mensagens espirituais, elas são de espíritos originários da Terra, ou são de espíritos que vieram de outros planetas. Tá? Porque um espírito elevado, ele tem a condição de ir daqui para o Japão, daqui para a Lua, né? Mais do que a velocidade da luz, porque não tem a constituição da matéria que nós temos. Tá bom? Então, quando fala assim, será que Marte é habitado? Tem vida? Não habitado. Será que tem vida em Marte? Os caras estão chegando à conclusão que pode ser que tenha. Estão começando a achar água, lugares úmidos. Então, o fato de ter vida é uma coisa, vida como a nossa. Então, vai ser difícil achar uma vida como a nossa, na nossa densidade. Mas pode achar vida espiritual. E o que está dizendo aqui, em outros locais, fala que todos os globos do universo são habitados. Mas entendam, por uma vida espiritual. Tá? Mas aí a gente é obrigado a acreditar, porque não temos, na ciência, não chega aos pés disso. Pergunta, questão 59, do tema considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação.
Eu só vou ler um pedacinho, tá? Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação. Segundo o grau dos seus conhecimentos, a razão apoiada na ciência reconheceu a impossibilidade de certas teorias. Aquela dada pelos espíritos confirma a opinião admitida, há longo tempo, pelos homens mais esclarecidos. Então, esses homens mais esclarecidos são os homens da ciência, e a ciência, ela manda, sabe? Se o livro dos Espíritos falasse, não, foi Adão, foi Deus criou Adão da terra, depois a costela de Adão foi usada para a mulher, eu não ia acreditar mais nisso aqui, tá? Então, o Kardec falou assim, a doutrina espírita, ela, vou falar um termo, mas sem política no meio, tá? Ela é progressista, ela acompanha o progresso. Ele falou assim, se a ciência um dia comprovar alguma coisa que não está claro no livro dos Espíritos, seria uma ciência, tá? E a gente, de forma alguma, deve ser daquele papagaio, né? Mas está lá no livro dos Espíritos, tá assim, nós não vamos ser fanáticos, tá? Capítulo 4, princípio vital. Aqui nós temos a pergunta 61. O fato da gente estar estudando aqui não vai tirar a necessidade daquele que quer realmente aprender de reler. Né? E se eu vou ler todas as perguntas, nós vamos ficar com um curso aqui de 6 anos. Não é, Wanderlei? Se a gente for, como nós estudamos lá o Evangelho segundo o Espiritismo, a dona Vera está aí, né, dona Vera? E está só o V da Vera aí. Oi, Vera. Conforme nós estudamos, né? Aqui tem muitas perguntas e dá para a gente se aprofundar bastante, comentar bastante. Eu só estou pegando algumas. Pergunta 61. Existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? Então, ele diz o seguinte, que a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos, ela está animalizada. Então, tem a química orgânica e a química inorgânica. Né? Então, ali tem conceitos sobre o que é a química orgânica, que normalmente é aquela química onde aparece o carbono e o hidrogênio, né? Na composição, mas o oxigênio. E a química inorgânica, que aparecem aí os sais, minérios, produtos químicos mais pesados e tudo. Agora, aqui ele está falando, acredito eu, se existe alguma diferença em uma matéria orgânica. Poderia ser uma planta, por exemplo. Tá? Ele diz que ela precisa estar animalizada. Então, se ficar só nisso, nós poderíamos... Mas que raios ele quer dizer com animalizada? Existe uma coisa que chama-se princípio espiritual. Esse princípio espiritual, essa mônada que nós falamos, ela foi se tornando cada vez mais complexa. Então, vamos imaginar essa mônada coexistindo com uma árvore ou uma planta. Então, a gente pode falar assim, justamente colocar dessa forma. Essa planta, que é um corpo orgânico, ela está animalizada, tá? Então, significa que ali existe um princípio de vida, ok? Esse princípio vital é que dá vida
por exemplo, a tudo que está na natureza, tá? Aos animais. Os animais já têm um princípio espiritual, dependendo da classe do animal, já bem mais evoluído. Nós podemos até já falar assim, puxa vida, é o espírito de um cachorrinho, tá? Então, já é um corpo orgânico animalizado num nível mais elevado. Só para mostrar para vocês que, às vezes, a gente lê, e pode ser que se eu deixasse aberto aqui para o Alessandro, para o Vanderlei, para a Eunice, a gente ia tirar outras... Tá? Só estou explicando para vocês entenderem. Nós já vimos termos em que fala assim, que a mesa está... Não sei se vocês lembram, acho que chegamos a falar aquelas mesas girantes. Ela está animalizada. Na verdade, não existe aquelas experiências que faziam com os copos. Aquele copo não está animalizado, sabe? Mas aquele copo que gira naquela mesa, né? Ele está sendo influenciado por uma matéria que alguns médiuns doaram e pela ação dos espíritos. Assim, a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos, ela está animalizada. E passo para frente, né? Uhum. E vocês vão boiar mais ainda, tá? Então, eu estou entrando com uma informação que talvez vocês demorem muito tempo para estudarem sobre ela, tá? Alguma coisa eu coloquei aqui no programa, aí na frente, né? Mas... realmente, tem algumas informações que são um pouquinho mais avançadas. Então, não se preocupe de você não entender completamente, porque não é um assunto tão simples, não. Uhum. Tá? Fala, Alessandro. Então, eu podia fazer um resuminho assim. Em umas aulas passadas, você falou sobre o perispírito, né, que é o intermediário entre o espírito e o corpo físico nosso. Basicamente, eu entendo que essa animalização dos corpos orgânicos, ela é feita mais ou menos como se fosse um perispírito rudimentar, que faz o elo entre a mônada e o corpo material. Então, é como se fosse uma cola, é como se fosse um formato daquele corpo. É ele que vai organizar a matéria material, né, matéria física, vai organizar para dar forma a um ser orgânico, baseado no carbono. Então, seria assim, como se todo o ser animalizado tivesse um perispírito rudimentar. À medida que ele evolui, esse perispírito vai se melhorando. Ok, obrigado. Pergunta 62. Qual é a causa da animalização da matéria? Então, essa animalização é a vitalização, sei lá, tá certo isso? É a vida, dar vida à matéria, tá? Então, qual é a causa da animalização da matéria? É a sua união com o princípio vital, aquilo que eu comentei. Tá? A causa é essa, tá? Princípio vital. Então, nós temos ali um pé de alface, gente, tá? Ele tem... Não é a vida como nós entendemos, mas é um pé de alface vivo ali. Ele tem energia, sabe? Ele está crescendo, né? Ele está seguindo uma programação. Então, ali tem esse princípio vital, né? Não é por causa disso que você não vai mais comer alface, tá? Pode comer à vontade. Mas vamos devagar, para dar aquele gostinho para vocês. A próxima aula, então, é essa que eu falei, que vamos falar sobre as leis da reencarnação e lei de ação e reação. É o capítulo 11 desse livro base, né? Que é o livro Primeiros Passos. Depois, na outra aula, nós vamos falar das esferas espirituais, da evolução contínua, e há muitas moradas na casa do meu pai. Vocês percebem que temas que nós estamos tratando hoje aqui, nas perguntas do Livro dos Espíritos, nós vamos falar mais, talvez com outras palavras, por exemplo, esse. Há muitas moradas na casa do meu pai. Nós vamos falar isso no dia 20 de maio, né? Depois, no dia 27 de maio, vamos falar um pouquinho do livro Céu e Inferno e a Gênese. Dar uma passeada assim por ele,
No dia 3 de junho, nós vamos falar de envoltórios espirituais. Veja, é a aula que nós vamos falar do perispírito. E quando eu falar do perispírito, vocês já ouviram antes. Tá claro? Tá? Fala, Alessandro. Alessandra é a Cleide, tá? Cleide, até que enfim, né, Cleide? Então, Edson, eu não me lembro se foi na terceira aula ou na quarta aula, não me lembro. Você colocou um esquema como que seriam as aulas, né? O que teria ser o conteúdo. Então, tinha um esquemão, assim, que você colocou no visual aí para a gente. Mas eu acho que seria interessante você deixar ele publicado, para a gente saber o que vai acontecer, o que a gente poderia ler, se desenvolver a respeito daquele assunto. O que você acha? Escuta, mas quem tiver com celular, entre no grupo do curso. Agora você esculhambou. Está lá no começo. Aí vocês vão nos 3 pontinhos e tem mídia do grupo. E aí vocês vão nos docs, tá? E nos docs tem assim, em abril eu mandei o programa revisado do curso de Espiritismo. Sim. Tá? Então, para vocês todos, se vocês entram no grupo, e a Tatiane, se você se interessar em continuar, depois você manda um alô para mim, e a gente inclui você, tá? Sim, eu tenho interesse. Você tem interesse? Sim, por favor. Obrigada. Nada. Tá? E, então, se vocês entrarem aí no grupo do curso, tem os 3 pontinhos, ali vocês têm toda a mídia e tudo que eu passei, que não só eu passei, nossos colegas aí, tanto o Alessandro quanto a Sandra, mandaram uma série de links com livros, está tudo lá, tá? Está tudo lá. Mas eu fico à disposição para esclarecimento, tá? Vamos encerrar com as nossas vibrações. Todo mundo está bem? Ninguém está incorporado, né? Cíntia, você está bem? Legal. Tô ótima. Solange, você não está incorporada, não, né? Não, só de vez em quando eu voei. Não é para voar, eu estou te testando, viu? Eu estou testando. Apesar que você fechou a cortina, você está em período de testes, observações. Tá bom? Tá bom. Deixa eu ver quem mais. A Cleia está bem assim. Tudo bem, né, Carla? Tem a Carla Marques e a Carla Pinheiro. Sei que são duas artes. Carla Nogueira Pinheiro, Pinheiro Nogueira, é isso? Nogueira Pinheiro. Nogueira Pinheiro, é sólida mesmo, né? Tudo bem, né, Carla? Tudo bem. Tá bom. Então, o que mais? Tá. Pimenta, foi um grande prazer estar com vocês. Eunice. Tá? Nós vamos fazer um tratamento para vocês também. Tá? Melanie, gostei que você participou. Tenha firmeza, viu? Tá bom. Tá? Torço. Não, eu pretendo continuar. Torço. O Obrigada. Marcelo tá firme, né, Marcelo? Tá firmão, o seu Lorival também. A Tati, só precisa mudar esse Tati corintiano aí, esse Tatiane, corintiana. Não, isso não tem como mudar, não. Não, né? Não, meus netos são corintianos, então eles estão testando o avô aqui. Tá? Emily, tudo em paz? Tudo certo. Tudo certo, tá bom. Eu não vou passar todo mundo, mas a carinha de vocês está bem.